Olá, meu nome é Márcio Mastrello. Eu vou falar um pouco sobre gestão de pessoas. Minha formação em profissional. Sou técnico de contabilidade e sou graduado em administração de empresas. E na minha experiência, eu já tive várias experiências na parte administrativa em algumas organizações. Em organizações com fins lucrativos e também em organizações filantrópicas. Pois bem, gestão de pessoas, embora esse tema seja bem recente que nós começamos a formalmente estudar sobre administração e sobre gestão de pessoas a partir do final do século XIX para o começo do século XX para cá, a organização de pessoas sempre existiu na humanidade. Vamos levar em consideração, por exemplo, a Grécia Antiga, o Egito Antigo. Se a gente for ver sobre a história dessas civilizações antigas, sempre o homem sempre a humanidade procurou se organizar, seja na parte familiar ou na parte da sociedade em si. E se nós for ver, a família é a primeira organização que nós temos em mente. A primeira organização natural do ser humano. A família foi, por exemplo, como é estruturada hoje, o pai sendo o chefe da família, sendo sujeito a ele, a mulher e os filhos. Isso não é de hoje, esse sistema patriarcal. Esse sistema começou a ser montado há séculos antes de Cristo. Um livro que eu acho interessante sobre as primeiras organizações que a humanidade foi se montando, está no livro Cidades Antigas de Fustel de Colargines. Nesse livro Cidades Antigas fala justamente o contexto da família, como que ela foi organizada, como que era o lugar, como que era o papel do pai, da esposa, dos filhos, dos escravos, como que era organizada a sua vida religiosa. Então, nesse livro Cidades Antigas retrata muito bem sobre a história da civilização. E lá nesse livro fala desde séculos antes de Cristo, como que a família foi estruturada, sua parte religiosa e social, até no começo do cristianismo. Passa pelos filósofos, como que a cidade grega e romana foi montada, e explica certinho como que é essa sociedade. Pois bem, o homem, o seu ser humano, é um animal sociável. Sempre procurou viver em grupo. Aristóteles, no seu livro A Política, já falava, desde aquela época, que o homem é um animal social. É um animal social e sempre procurou viver em grupo. Não temos em mente hoje o que é ser um ser humano isolado. Sempre o estudo da filosofia, ciências sociais e psicologia, antropologia mostra que o ser humano sempre procurou viver em grupo. É impressionante que mesmo que formalmente nós começamos a estudar gestão de pessoas e administração a partir da Revolução Industrial, o que eu acho mais impressionante é que na época do Antigo Egito, por exemplo, como que eles se organizavam os trabalhadores, como que o faraó se organizava, a mão de obra, para, por exemplo, construir as pirâmides do Egito. Desde aquela época,
de várias civilizações, como que o ser humano, de uma maneira mais empírica, conseguiram se organizar. Pois bem, até a Revolução Industrial, como que eu falei no meu vídeo, que eu lancei também no YouTube, Revolução Industrial, até nessa época o trabalho que o ser humano mais executava era o trabalho artesanal. Todo produto que os trabalhadores faziam era de uma maneira artesanal. Com o advento da Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra, o ser humano começou a trabalhar em fábrica, obedecendo escala de trabalho, horário de trabalho e divisão de trabalho que até então os trabalhadores, os artesãos não tinham. Rigidez no horário. Como que era feito naquela época? Como que o ser humano começou a trabalhar em fábrica? Naquela época era costume o homem, até o homem, mulher e criança, trabalhar de 12 a 16 horas por dia, quando começou a Revolução Industrial. E o ser humano, os seus trabalhadores praticamente moravam na fábrica. Começava de manhã e até tarde da noite. E essa divisão do trabalho, se nós for ver, quem que começou a ter essa primeira teoria foi Adam Smith. No seu livro Das Riquezas das Nações, ele começou a dar os primeiros exemplos como que era feita a divisão de trabalho e o porquê que o ser humano começou a ter porquê que o dono de capital começou a adotar a divisão do trabalho. Para Adam Smith, a divisão do trabalho era de uma maneira mais rápida que o ser humano pode produzir, bem mais rápido do que a parte artesanal. E o que acontece é o seguinte: no começo do século XX, com a abordagem clássica da administração, Taylor, com toda a sua teoria de Taylor, ele se baseou muito sobre Adam Smith, sobre a divisão do trabalho. A sua pesquisa teórica, o Taylor, se baseou muito sobre a linha de produção. E foi a partir desse momento que começou a ter ideia sobre gestão de pessoas. A primeira ideia, a primeira definição de trabalhador, a primeira teoria formal sobre a gestão de pessoas veio da abordagem clássica da administração, quando Taylor definiu o homem, o trabalhador, como um homem econômico. O ser humano, segundo a visão de Taylor, só ia trabalhar apenas por recompensa financeira. Se ele trabalhava muito ou pouco, isso dependia de quanto ele recebia em benefícios e salário. Taylor falava na época que o homem, por si só, já era, entre aspas, vagabundo, na visão de Taylor. E que o homem só ia trabalhar por recompensa financeira, que ele dependia do trabalho para comer, para beber e para suas necessidades fisiológicas. Após a morte de Taylor, veio uma outra abordagem teórica que chama abordagem humanística da administração. Tanto Edmund Maio como seus precursores, seus seguidores, foram contra a abordagem clássica da administração iniciada por Taylor. Maio já não concordava
sobre o que Taylor pregava na época, que o homem era apenas um animal que só ia atrapalhar por benefício econômico. Ele só pensava em si mesmo, segundo a visão de Taylor. E segundo a teoria da abordagem clássica da administração, o homem já é um ser social. Ele montava sua própria comunicação informal dentro e fora da empresa. E a própria definição do ser humano na abordagem humanística da administração já começou a definir o homem como um homem social. Já voltando atrás, a mesma definição que Aristóteles definiu sobre o homem no seu livro A Política, alguns séculos antes de Cristo. Isso já começa a ser retomado na abordagem humanística da administração com Taylor, depois da morte de Taylor, já intitulado a partir de Elton Mayo e seus seguidores. Elton Mayo sempre fez algumas experiências sobre o comportamento humano. Essas experiências estão na teoria geral da administração e que foi muito usado na faculdade de administração. Pois bem, toda essa teoria, toda essa parte, teoria geral da administração, começa a remontar um pouquinho sobre a história da administração, desde os filósofos até a Revolução Industrial, e começa a ser detalhada a partir do começo do século XX. Pois bem, Elton Mayo começou a ter essa titulação e sobre o homem social, fazer experiência sobre iluminação, sobre a divisão de trabalho, o comportamento do homem em si. E veio outros teóricos, que depois de Mayo, para complementar sobre a abordagem clássica da administração, que Maslow, por exemplo, na teoria neoclássica da administração, e por estudar muito o comportamento humano, ele começou a dividir o comportamento humano através de pirâmides de necessidades, que faz até a escala básica das necessidades fisiológicas do ser humano, depois de segurança, depois de aceitação social, até a autorrealização. Mas sendo que depois de Maslow, na teoria neoclássica da administração, que veio com o conceito de homem administrativo, que é o próprio homem sendo ocupante de um cargo dentro da empresa, o homem fazendo parte da organização. Pois bem, em toda a história da psicologia organizacional, o ser humano nunca foi apenas um ocupante de um cargo, de uma função dentro de uma organização empresarial. O ser humano, segundo estudos psicológicos, sempre foi além das suas funções. O homem não se relacionava com seus colegas de trabalho, subordinados ou superiores, e até mesmo no mesmo nível da hierarquia, apenas de uma maneira formal. O homem sempre se relacionava também de uma maneira informal. Na hora de ter falo, antes de começar a trabalhar e fora do horário de expediente, você começou a ver essa organização informal, esse agrupamento de pessoas dentro e fora da empresa. E percebeu-se também que o ser humano
não ia para a empresa apenas para fins de sobrevivência. A princípio, sim, era para fins de sobrevivência, se não atrapalhado e não tem como se manter economicamente. Mas psicologicamente, o ser humano iria trabalhar e a sua expectativa iria se ultrapassar além de suas necessidades econômicas. Que ele trabalhava e procurava dentro da organização, dentro e fora, ser reconhecido pelos seus colegas, ser reconhecido no grupo de trabalho e também progredir dentro da empresa, seja ou subir de cargo, ou promoção, ou até mesmo ser aceito dentro daquele grupo. Fatores importantes dentro da empresa, que eu já vi muito nas minhas experiências profissionais, que a maioria das demissões que os funcionários pedem para a organização, pedem para ser demitido, algumas vezes é fins salariais, fins econômicos, mas muitas vezes é por falta de reconhecimento, falta de aceitação do grupo dentro da organização. E isso que a psicologia organizacional sempre percebeu nos trabalhadores, no ser humano. Uma vez que o ser humano, que o trabalhador era reconhecido no grupo, era valorizado no seu trabalho, sentia que tinha reciprocidade tanto pelos seus colegas, pelos seus companheiros de trabalho, seja na parte da empresa, psicologicamente ele se sentia mais realizado em melhorar mais a sua atividade econômica. Isso percebe-se que está muito diretamente também mais ligado na parte emocional e aceitação. Na parte econômica acaba sendo consequência aquela vontade que o trabalhador tem para fazer o seu serviço mais melhor, pela sensação que ele acaba tendo por ele ser aceito dentro daquele grupo. E isso comprova que, mais uma vez, essa teoria de Aristóteles no livro A Política. O homem, embora seja o homem animal braçal, ele sempre foi o animal sociável. Psicologicamente, emocionalmente, o homem, por instinto, sempre procurou conviver em grupos. Uma coisa que eu quero deixar registrado é o seguinte: hoje temos nas organizações várias tecnologias disponíveis no mercado, que a organização pode se fazer uso de várias tecnologias para meios de comunicação e para melhor aceitação no mercado. O que muitas organizações pecam sobre isso? Que tem organização, sim, que valoriza muito o funcionário, mas algumas pecam por valorizar mais a tecnologia do que o ser humano. Sem tecnologia, a empresa que tem muita tecnologia, muito aparato tecnológico, sem o ser humano não é nada. A empresa é constituída de ser humano. Há várias teorias sobre gestão empresarial, teoria geral da administração, que é a base do curso de administração, e livros e teorias que hoje estão muito disponíveis para nós. E o mais importante que eu quero deixar claro é o seguinte:
homem, por ser um ser social, por ele ser reconhecido na empresa, ele produz mais. A ideia, planejamento, a ideia e a inovação vem do ser humano e nunca da máquina em si. Até no começo do século XX, com a teoria de Taylor, o homem nada mais é do que uma extensão da máquina. Hoje, já aquele que pensa, o empresário que pensa assim, que o homem nada mais é do que uma extensão da máquina, esse tipo de pensamento, sinto muito, mas está morrendo. Se é que não morreu. Infelizmente, ainda tem empresário com essa mente. Hoje, o pensamento que tem que ter é o seguinte: o ser humano tem que ser valorizado pela sua qualificação, pelas suas ideias. A máquina nada mais as tecnologias nada mais do que uma extensão do ser humano dentro da organização. Então, na área de recursos humanos é muito estudado sobre administração geral, psicologia, filosofia. Sempre eu falei nos outros vídeos. Filosofia por ser a base do pensamento. Administração, as suas teorias administrativas tem que ser tudo baseado em teorias filosóficas, em teorias sociais, em teorias empíricas. A administração em si é uma ciência empírica. E mais uma vez eu repito, uma empresa, uma organização é feita por pessoas e não por máquinas e patrimônios. É feita por um grupo de pessoas. Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo e espero futuramente trazer mais vídeos para vocês sobre administração. E muito obrigado.